Oi, povo, tudo bom? Já- Segundão, coisa linda. A gente tá aprendendo as funções das palavras, certo? Então, muitos de vocês falam para mim, professora, como é como em inglês? Esse como, ele tem várias. A professora sempre fala para vocês que um bom professor vai falar assim, é, depende de como é que ele se encaixa na frase, né? Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje e vocês vão fazer as atividades relacionadas às funções das palavras. Tá? Então, como é como em inglês? Primeiro a gente precisa saber dessas funções e como que é a frase. Então, imagina, o primeiro como que eu penso, ó, toda fofinha, eu como batata frita. Que como é esse? É o como de comer alguma coisa. Então, eu vou usar em inglês a palavra eat, né? I eat French fries. Voltando um pouquinho, eu como batata frita. Tá? Um outro como que é comum, como eu falo isso em inglês? Esse como, ele vai ser o how. How would I say this in English? Então, qual é a função de. Volta um pouquinho. Qual é a função desse how? Ele vai fazer uma pergunta. Então, é um como de pergunta. É aquele mesmo como do começo? Não. Ele. Eu trabalho como uma professora, né? Como que é o modo de vida seu? É como uma professora. Então, esse daqui vai ser I work as a teacher. Tá? Esse as vai ser o nosso como. Ah, estou trabalhando com um cavalo nessa quarentena, isso é verdade, né? Como que a gente vai traduzir esse como? Eu sou um cavalo? Não, né? Às vezes dou umas patadinhas, mas não sou um cavalo. Então, quando eu não sou, quando não é a verdade, eu vou usar like. I'm working like a horse in this quarantine. Voltar um pouquinho lá no as a teacher. I work as a teacher. Esse as é quando eu posso ser, tá? Então eu posso ser professora, eu posso ser tradutora, eu posso trabalhar em qualquer profissão. Então, quando eu posso ser, eu uso as. Quando eu não posso ser, não é possível me transformar no cavalo, apesar das patadas, eu vou usar like. Então, diferença de as like, as eu posso, é real. E o like é imaginário, é irreal. E como, né? Como é quando a pessoa você fala assim, eu vou sair, mãe. Aí a mãe fala, como? Como é que é? Explica isso direito. Então, nós temos duas formas, what ou what the fuck, né? Então, esse what, ele é muito agressivo. Então, vocês não vão, não pode, fala assim, o que que é? Como? Né? A gente fala normalmente isso, mas em inglês o what, ele vai ser agressivo. E aí eu tenho, essa aula é gravada, mas se tivesse ao vivo, tem aqueles lindãos todo atrasados. Estão atrasados, como sempre. Então, vai ser em inglês, they are late as usual. Carinha de nojo. Oi, povo lindo, voltei. Voltei dei uma repaginada, acho que ficou mais bonitinho aí, esse modo de news, ou news, como pode falar bem bonitinho. Então, continuando, esse como estávamos felizes, comemoramos. Quando a gente pôde sair da quarentena, a gente vai comemorar muito. E esse como, que função que ele tem na frase? Ele tem a função de ser uma causa, né?
A gente está feliz. Então a gente foi comemorar. Então em inglês vai ficar assim, ó. Since we were happy, we celebrated, né? Esse since tem o sentido do já que. Já que a gente estava feliz, a gente comemorou. Tá? Então, olha lá para o sentido da frase também. De novo, doenças como a Covid podem levar à morte. Como que a gente faz? Volta lá, esse como, né? Dando a ordem da Covid, como, dando um exemplo, exemplificando. Esse como de exemplo vai ser such as. Disease such as COVID-19 can lead to death. Mais um pouquinho. Um período de afastamento das aulas reflete na educação como um todo. Essa é uma expressão idiomática, como um todo. Então ela vai ficar desse jeito. As a rule, né? Moments of distancing of classes reflects on education as a whole, tá? Como um todo, no geral. E aí, o que a gente faz? A gente tem que pensar na função da palavra. Quando a gente está falando, parece mais natural, porque a gente não tem muita escolha na hora de falar, né? A fala ela é rápida, ela é naquela hora, não sei que como é agora que eu tenho que pensar para dar aula para vocês, então é uma fala mais pensada, mais cuidadosa. Mas quando a gente está conversando, essa fala ela vai ser diferenciada, né? Ela vai ser rápida, às vezes a gente vai pensar, causar um certo erro na hora de falar. Então, quando a gente pensa na função da palavra, na verdade a gente vai estar mais lidando com a escrita ou com a leitura na hora de vocês estarem lendo alguma coisa, precisar traduzir, precisar responder alguma coisa. Tá? Então, qual que é a função dela? Lá na primeira, a função era verbo principal, né? Na segunda frase, já era uma pergunta. Depois, a gente ficou pensando lá no as, o like, é real, é irreal, é imaginário? Eu posso ser professora, eu não posso ser professora, né? Então, qual é o sentido que eu quero dar para determinada frase? Né? Então, é onde a gente vai ter que pensar, não vai ser mais aquele inglês que a gente pode procurar no Google, né? Que às vezes o Google ele não vai trazer para nós a palavra real. E aí, isso vai inserir no erro. Se eu errar, o que acontece? Né? Se eu errar na fala, eu vou consertar. Eu falo, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Ou então eu falo assim, pardon me, can you explain? Né? Pede para outra pessoa explicar para você onde estava o erro. E aí na escrita eu tenho a opção de pesquisar. Então esses detalhes da função da palavra ela tem que ser bem estudada e cuidadosamente, né? Então, lindezas, um ponto de detalhe, né, para a gente entender o inglês bem, a gente tem que pensar essas coisinhas meio chatas, mas é interessante para vocês verem que nem sempre a gente sabe uma única palavra, a gente sabe o resto. Tem esses detalhes, tá? Então, um beijão, segundão. Até mais. E façam as atividades, tá bom? Beijo.